Hoje eu quero compartilhar com vocês uma apresentação que eu fiz esse ano chamada Smart Organizations, falando um pouco sobre transformação digital, a governança ambidestra e a sociedade 5.0. A ideia dessa apresentação é poder ajudar vocês nesse momento de reflexão e ajudar as organizações a pensar um conceito de um novo normal. Tá? O primeiro ponto que eu vou abordar é entender essa nova economia que nós estamos vivendo, onde é muito movida pela aceleração dessa evolução que nós chamamos de transformação digital, e começa por uma lei chamada Lei de Moore. Moore foi o cofundador da Intel e ele previu o poder de processamento dos computadores dobrando a um ano e meio. Né? Basicamente, a gente está falando que essa curva é uma curva exponencial e isso possibilita novos modelos de negócios, novas tecnologias entrando na sociedade e cria todo um ambiente favorável a vários ciclos disruptivos que nós vivemos. Só para ilustrar um pouco, isso mostra basicamente a lista das 500 maiores empresas do mundo, a revista Fortune, e o tempo que essas organizações, como Google, Facebook e Tesla, demoraram para entrar nessas organizações. E se você olhar, ela é inversamente exponencial comparado com a curva anterior, onde o tempo de uma empresa nascer e entrar dentro da lista das 500 maiores empresas do mundo, começando lá com Google com 8 anos, e chegando até o último ali com o Oculus Rift, que é um óculos de realidade virtual, demorou praticamente 18 meses. Ou seja, 1 ano e meio depois que essa organização nasceu, ela entrou na lista das 500 maiores empresas do mundo. Isso mostra como a questão da tecnologia, a transformação digital, está impactando a sociedade de alguma forma. Aqui mostra, é muito interessante esse gráfico, onde você tem uma linha do tempo e você começa a enxergar o adensamento de unicórnios. Unicórnio, para quem não sabe, são aquelas startups que valem a valor de mercado mais de $1 bilhão. Até 2014, praticamente, a gente tinha alguns casos, né? Eu posso citar SpaceX, a gente pode citar ali Airbnb, Dropbox, mas a partir de 2014, a gente começa a ver uma grande quantidade de unicórnios. Basicamente, o que eu quero trazer com isso é que isso só foi possível porque a tecnologia está democratizada, tanto para grandes ou para pequenas empresas. Não fosse isso, nós não teríamos a quantidade de startups atingindo esse status de unicórnio. Tá? Outro aspecto interessante é que organizações que vamos dizer assim, relutam em entrar nesse processo de transformação digital, eles acabam sucumbindo por outras empresas, talvez muito menores, que acabam adotando essas tecnologias que crescem rapidamente e exponencialmente e não dando tempo, inclusive, para essas organizações que eram referência, ser líderes de seu segmento de mercado, reagirem nesse contexto. Então, aqui vai um alerta para as organizações buscarem identificar o potencial uso das tecnologias existentes, as tecnologias emergentes, para o seu negócio de mercado. No passado, a gente tinha uma visão que uma nova tecnologia demorava muito para ser utilizada. Né? Então, se a gente pegar lá o telefone, foram 75 anos para conseguir 50 milhões de usuários. Já o avião, 68 anos, carro, 62 anos, rádio, 38 anos, TV, 14 anos, internet, 4 anos, Facebook, 3 anos e meio, Twitter, 2 anos, e o Angry Bird, 35 dias. Então, 35 dias, uma nova tecnologia consegue atingir hoje 50 milhões de usuários. Né? Então, esse é um processo que a gente precisa entender, como as tecnologias emergentes entram dentro da sociedade e acabam impactando de alguma forma o seu negócio. E isso mostra outro aspecto importante, que é você precisa ter uma estratégia de dados. Né?
Nunca se gerou tantos dados no mundo como nós, na humanidade, na história da humanidade, como nós estamos gerando agora. O importante não é a questão do dado, mas é o que você vai fazer com o dado. Então, o importante é você criar, entender que esse conceito do Big Data, você transformar esse dado em conhecimento. Então, é o que nós chamamos do Big Knowledge. Como transformar dado em conhecimento. Né? E a tal da indústria 4.0, que muita gente fala, sai do chão de fábrica, sai da indústria e vai para a sociedade. E isso impacta e gera o que nós chamamos da transformação digital na sociedade contemporânea. Só que isso tem um efeito colateral gigante, que é o que nós chamamos de VUCA. Né? É uma indústria, um mercado altamente volátil, incerto, complexo e ambíguo que nós vivemos hoje em dia. Né? Nunca se viveu um momento onde a referência do passado não pode servir para você tomar decisões de futuro. Então, cada vez mais é necessário você entender esse cenário presente, atual, que isso vai persistir nos próximos anos. Como exemplo desse mundo VUCA, né, a gente tem alguns sinais. O fato, por exemplo, de uma Toys R Us, por exemplo, fechar. A maior loja de brinquedos do mundo acabou fechando porque não entendeu esse processo de transformação digital. A entrada da Amazon Prime no Brasil também criou um certo ruído no mercado de ações na indústria do varejo. A entrada de uma startup, de uma fintech chamada Nubank, gera atenção em bancos tradicionais. E novos mercados a serem explorados, como é o caso da Embraer com a parceria com o Uber. Enfim, esse ambiente VUCA, ele acaba com aquela referência no passado de segmentos de mercado bem definidos. Hoje existe uma grande área cinzenta. O que é o meu mercado? E será que ele vai deixar de existir de algum tempo? Será que ele vai se transformar em outro mercado? Essas são perguntas que nós temos que levar principalmente para o Conselho de Administração das empresas, para o C-Level, para a alta gestão, para pensar como nós devemos pensar o futuro das organizações. É importante enxergar a velha economia e a nova economia. Uma era pautada pela competição, a nova economia é pautada pela colaboração. Um gerava desconfiança, a nova economia deve gerar confiança entre os seus atores. O foco na velha economia era a excelência do produto. Hoje a gente busca agora uma experiência diferenciada. A gente buscava massificação, né, e redução de preço por conta disso. E a gente quer hoje uma experiência, uma personalização, uma customização dos produtos do ponto de vista do cliente. Tá? A gente pensava que inovar era algo totalmente fechado, interno dentro da organização, e hoje, nesse mundo tão disruptivo, é importante a gente buscar parceiros, e aí a inovação aberta é uma tremenda ferramenta para você fazer isso. As relações praticamente eram puramente transacionais, a gente buscava ter a melhor relação custo-benefício focada no produto, e hoje, com o conceito de comunidade de paixão, se busca exatamente a relação da organização com essa comunidade de paixão. É fundamental, por exemplo, você desenvolver, então, nesse cenário, um roadmap estratégico de transformação digital. Por acaso, esse é um modelo aberto, que nós desenvolvemos encapsulando vários conceitos de transformação digital, enxergando hoje e o futuro da organização, principalmente baseado nas mudanças, as mudanças sociais, econômicas, tecnológicas, principalmente de mercados e indústria, e com isso tentar desenhar
um modelo de um roadmap, ou pelo menos insights que possam gerar um roadmap para a sua organização. Ao ponto que a gente coloca até como um conceito, um exemplo didático hipotético, né? Como que uma empresa de disquete poderia ser hoje o Dropbox ou o Google Drive, né? Naturalmente, se fôssemos pensar, isso é o que deveria ter acontecido, né? A empresa que fabricava o disquete seria a empresa hoje que provê armazenamento em nuvem, e não foi o fato, né? Então, muito disso é um apego ao produto e não à sua comunidade que você serve. Por isso nós desenvolvemos o Framework de Inovação. O Framework de Inovação é como se fosse um mapa visual de como as organizações podem criar o seu planejamento estratégico de inovação, e aí enxergando o papel do Innovation Board, que é um comitê consultivo que apoia o Conselho de Administração. Ele é composto de atores externos à organização que vão trazer a oxigenação estratégica para novos ares, pensando em inovação dentro da organização. Com apoio do Conselho de Administração, você pode criar os comitês de inovação. Uma coisa é o Conselho Consultivo, né, de Inovação, que são os Innovation Boards, com agentes externos. E o outro é o Comitê de Inovação, que é composto por uma equipe multidisciplinar da organização que reporta diretamente ao Conselho. Com isso, você consegue criar um programa de governança de inovação dentro da sua instituição, muito alinhado aos objetivos estratégicos da organização, permitindo um alinhamento de todas as iniciativas ao planejamento estratégico da organização, gerando sinergia, gerando ideias que possam estar convergindo nesse sentido e entrando no funil de inovação. Dentro do funil de inovação, é importante entender que você deve utilizar as técnicas já praticadas, disseminadas, como a parte de design sprint, métodos ágeis, e também trazer a parte de gestão do conhecimento e lições aprendidas, porque sempre existe o risco, como eu já citei, de algo não dar certo. Porém, você não deve descartar essas ideias que estão dentro do funil e não deram certo, não vão sair na ponta do funil, mas colocar isso, registrar como lições aprendidas e levar de volta um banco de ideias, pois essa ideia pode ser que no futuro ela possa ser reutilizada, né? Uma ideia pode talvez ser tão excepcional que você possa pensar num spin-off, gerar uma nova organização, uma nova negócio, ao invés de extrair como uma parte da carteira de produto ou serviço da sua organização. E fundamental fazer o reconhecimento de todos os atores que ajudaram nesse processo, né, de levar de uma ponta do funil até a outra ponta do funil aquela ideia e se transformar em inovação. Então, aqui está o Framework de Inovação, também ele é um modelo aberto, disponível, com bastante literatura sobre como aplicá-lo, como utilizá-lo, e pode ser uma ferramenta fundamental para vocês nesse processo de gestão estratégica de inovação. Tá? Pensar em novos modelos de negócios também é outro aspecto fundamental, você matar o modelo atual antes que alguém mate, né? Então, é fundamental que você faça esse exercício de desenvolver novos negócios que possam matar o seu negócio atual. A gente precisa aumentar mais essa discussão dentro da sociedade, de todos esses aspectos que eu comentei aqui nessa breve apresentação, e que a gente possa trazer novos rumos, uma oxigenação para a sociedade, que a gente possa, enfim, progredir e estar mais alinhado aos desafios dos novos tempos. Espero que tenha gerado bons insights para vocês e ficamos aqui e até a próxima.